lá! Vamos direto ao ponto hoje, mergulhar no capítulo 5 da primeira epístola de Pedro. O texto já abre com um chamado bem direto aos líderes, né? Os anciãos. Isso mesmo. E a ordem é para cuidar do rebanho de Deus. Mas o jeito de fazer isso é que chama atenção. Total. É para fazer não por obrigação, assim, forçado, mas de boa vontade. E não por grana, né? Não por ganância, mas com vontade mesmo de servir. E tem um detalhe importante, Qual? para não agirem como dominadores. Sabe, mandando em tudo. Mas, pelo contrário, para serem exemplos para o rebanho. Exemplos. É uma inversão interessante da lógica de poder que a gente costuma ver, né? Com certeza. Sai a força, entra a inspiração pelo comportamento. É uma liderança de serviço, de integridade. E a recompensa que ele menciona, a coroa de glória, que muita gente vê como reconhecimento final, né? Exato. E ela está ligada à vinda do Supremo Pastor, que é Cristo. Isso coloca tudo numa perspectiva espiritual muito forte, não é só gerenciar. Entendi. Vai além da administração. E essa ideia de servir, de ser humilde, não fica só para os líderes, não. Não mesmo. Logo depois o texto vira para os mais jovens, pedindo respeito, né? Deferência aos mais velhos. Isso. Mas aí vem o ponto central para todo mundo, sem exceção. Todos vocês vistam-se de humildade uns para com os outros. A imagem é forte, né? Vestir-se. É muito forte, como se fosse uma roupa mesmo, algo essencial para o dia a dia. E para reforçar, ele cita aquele provérbio. Ah, sim. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É um princípio bem claro. E o que seria essa humildade na prática, então? Assim, no nosso cotidiano? Olha, o texto conecta isso direto com o confiar em Deus, especialmente quando as coisas se apertam. Como assim? Ele diz: humilhem-se, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. E logo emenda. Aquela parte da ansiedade. Exatamente. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Parece que reconhecer nossa limitação, nossa humildade, é o que abre a porta para a gente confiar no cuidado dele, sabe? Faz sentido. A humildade não é só, tipo, modéstia. É a condição para a gente poder entregar as preocupações. Isso. Para acessar esse apoio divino. Mas, olha só, essa confiança não é para ser ingênuo, não é passividade. Não, né? Porque logo depois o tom muda, vem um alerta bem sério. Precisamente, um chamado para ficar sóbrio, atento, vigilante. A imagem é impactante. Qual a imagem? O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. É um reconhecimento bem claro que existe adversidade, perigo espiritual real. Nossa, um leão rugindo dá uma sensação de perigo próximo mesmo. E qual a orientação para lidar com essa ameaça? Não é para entrar em pânico, imagino. De jeito nenhum. A resposta é resistir. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé. E o interessante é que essa luta não é solitária. Como assim? O texto lembra que as dificuldades não são exclusivas de quem está lendo. Diz, os mesmos sofrimentos suportam seus irmãos em todo o mundo. Então conecta a luta pessoal com a da comunidade toda, né? Globalmente. Exato. A força para resistir vem da fé individual, sim, mas também dessa consciência de que não se está sozinho nisso. Tem uma irmandade sofrendo junto. Essa ideia da comunidade que compartilha as lutas parece ser bem importante nesse capítulo todo. Mas apesar desse alerta do leão, do sofrimento, o final traz esperança, não é? Traz uma esperança muito poderosa. Muda o tom de novo. O que ele diz? Fala do Deus de toda graça. Aquele que chamou a gente para glória eterna em Cristo. E tem uma promessa ali. Uma promessa? Sim, bem explícita. Que depois de um breve sofrimento, que na perspectiva da eternidade é breve mesmo, o próprio Deus vai restaurar, confirmar, fortalecer e firmar cada um. Uau! É uma garantia de que o sofrimento não é o fim da história. Exatamente. A tribulação não tem a palavra final. A graça e a restauração de Deus, sim. E o capítulo termina de um jeito bem pessoal, né? Com saudações. Sim, menciona Silas, menciona Marcos, figuras conhecidas ali da igreja primitiva, e tem aquela menção curiosa à eleita que está em Babilônia.
Que muita gente acha que é um código para Roma, né? Para a comunidade cristã lá. Provavelmente. Mostra esses laços, essa rede de apoio, mesmo com a distância, e talvez a pressão do império, simbolizada por Babilônia. E o desejo final é de paz. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Fecha bem, reforçando a união. Fecha assim, humaniza a carta e reforça essa fé compartilhada, mesmo no meio das dificuldades. Então, fazendo um resumo rápido, a gente viu um modelo de liderança que é serviço e exemplo, não poder. Vimos a humildade como algo para todos, essencial para confiar em Deus e lidar com ansiedade. Isso. E também o alerta para vigilância, para resistir firme nas dificuldades, sabendo que outros passam pelo mesmo. E por fim, a grande promessa de restauração e paz que vem de Deus. Tudo isso dentro de uma comunidade de fé que enfrenta sofrimento junta. Fica a pergunta, então, para a nossa reflexão, né? Num mundo que muitas vezes valoriza tanto a autossuficiência, a competição, o poder que se impõe, como é que a gente pode resgatar essa humildade, esse cuidado uns com os outros que Pedro descreve? E ver isso não como fraqueza. De jeito nenhum, mas como uma fonte diferente, talvez até mais radical, de força, de resiliência e de união de verdade.